E em casa, cuidar das plantas ajuda a diminuir o estresse no isolamento. A atividade pode ser simples e prazerosa e ainda dá para envolver crianças e idosos. Ansiedade, tédio, estresse, depressão são sintomas recorrentes relatados diariamente pela população por causa do longo período que já se dá na quarentena. Para não abalar a saúde mental neste processo, é importante preencher o tempo de uma forma criativa e produtiva. Uma dica é aproveitar o momento para cuidar ou cultivar plantas. Já muitas pessoas saírem de profunda tristeza, com a ajuda das plantas. O cultivo, o cuidado, parece que faz virar a chave e com isto muita gente percebe a importância de pequenas coisas. O amor em gestos simples, é o que é o objetivo, que o jardinista Fabrício Pereira fala. A atividade pode ser simples e prazerosa e ainda dá para envolver crianças e idosos, como eu disse no início. O jardinista Fabrício Pereira falando sobre esse assunto aqui no Tarde da Gente. Muitas plantas existem específicos e algumas delas não são produzidas aqui na nossa região, elas vêm de fora. Outras são tóxicas para animais e para crianças. Então, comprar plantas em lojas especializadas garante a você que você vai ter a planta adequada, mais correta para a situação onde você vai colocar. Muitas das pessoas se valem de fotos na internet ou de revista para definir que plantas elas querem e vão lá na loja, nem sempre especializadas, às vezes em supermercado, às vezes em espaços que hoje em dia é comum comprar planta em qualquer lugar, mas sem a assessoria de alguém que entenda, você corre o risco de estar levando para sua casa uma planta, por exemplo, que possa causar problemas para os seus animais, para gatos, para cachorros, ou até para crianças mesmo. Então, muito cuidado, procurem sempre lojas especializadas, pessoas que entendam do assunto, de preferência os próprios produtores, porque eles são as pessoas que vão poder orientar você da forma mais correta de como cuidar das suas plantas. Você tem que pensar na hora de decidir se vai ter plantas em casa, como é a sua rotina, Vamos considerar em situações normais que a gente saia para trabalhar, volte. Então as plantas escolhidas para o seu ambiente, além do aspecto estético, tem que levar em consideração isso. Tem que levar em consideração se você vai ter tempo de regar elas diariamente ou só semanalmente. Tem que levar em consideração o espaço onde você vai colocar, como é a luminosidade desse espaço, se essa planta vai ter acesso a sol direto, a sol indireto, ou a quase nenhuma insolação. A questão do vento, para quem está pensando em usar planta em varanda de apartamento, o vento ele é um fator determinante na escolha dessas plantas. E o espaço que você tem. Se você vai ter espaço para colocar vasos no chão, para essas suas plantas serem colocadas no chão, se você vai colocar essas plantas nas prateleiras, em cima das mesas, se você vai usar plantas pendentes, presas ao teto ou às paredes. Então, basicamente, é o espaço que você tem, a quantidade de água que você vai poder dispor para essas plantas e o vento, além da questão do sol, da luminosidade que você vai permitir que essas plantas acessem. As plantas são uma boa opção para diminuir o estresse, porque como elas exigem cuidados, se não diários, mas pelo menos cuidados constantes, essa rotina das pessoas de estarem sempre interagindo ali com as plantas, ajuda elas significativamente a combater o estresse nesses momentos onde a gente está mais recluso, está mais preso dentro de casa, sem muita opção do que fazer. Sem falar que na questão da beleza, a estética, a sensação de natureza ao nosso redor também ajuda bastante a combater essas situações mais tensas que nós estamos expostos ultimamente. Você pode aproveitar agora que a gente está com tempo, nessa situação excepcional que a gente está vivendo, de cuidar das plantas de um jeito que você não tem muito tempo. Então aproveite para fazer uma inspeção detalhada nas suas plantas, retire todas as folhas secas, corte com uma tesoura bem afiada para evitar machucar as suas plantas. Verifique como é que está o solo, se o solo está compactado, se ele precisa
ser aerado, se ele precisa ser revolvido, remexido para facilitar as raízes, né? Aproveite para fazer a adubação, a hora certa agora é de tirar um pouquinho daquela terra que já perdeu os nutrientes, já as vitaminas, vamos colocar assim, e aproveitar para readubar e repor esses nutrientes nas plantas. Alguns vasos, algumas plantas, seria interessante você virar, mudá-las de posição para acompanhar o movimento do sol, dar uma verificada se o vento também não está machucando elas, tenta colocar algum obstáculo na frente desse vento para proteger um pouquinho, né? Interaja, traga as crianças para mexer com as plantas com você. Tente despertar nelas essa vontade de ter natureza perto de casa, mesmo para quem mora em apartamento. As hortas, para você ter ervas em casa, basicamente o cuidado que você tem que ter é com a insolação. A maioria das ervas aromáticas, a maioria das ervas medicinais, a grande maioria das plantas comestíveis, elas têm uma exigência de sol muito alta. Manjericão, hortelã, são plantas de fácil cuidado, pouco exigentes, cuidado, bem resistentes até, mas que precisam de sol. As pimentas, as frutíferas, todas essas plantas precisam de sol. E sol, quando eu falo sol, eu não digo só aquele sol indireto. Estou falando realmente de sol direto, pelo menos por 4 horas do dia. Então, para você ter uma horta na sua casa ou no seu apartamento, precisa de um espaço onde incidir diretamente sobre essas plantas. Cuidado também com o tipo de vaso que você usa, né? Use um vaso grande, onde as raízes se desenvolver. Nada de usar de manter as plantas naquele potinho preto que você comprou lá na loja. Aquilo só serve para transporte, aquilo só serve para produção em viveiro, mas não serve para você ter em casa durante muito tempo. Então, assim que você chegar em casa, troca logo para um vaso maior para a sua planta poder desenvolver. No mais, os mesmos cuidados que servem para as plantas ornamentais servem para a horta. Dá uma verificada, ver como é que estão as folhas secas, adubação periódica, e é só aproveitar os benefícios de ter essa horta em casa. Está aí o jardinista Fabrício Pereira aqui no Tarde da Gente, dando aí uma opção para quem gosta de plantas, né? De hortas, passar o tempo aí nesta época de coronavírus, porque serve até para a pessoa sair de uma depressão, Lino.